Grêmio ou Independente Del Valle, que hoje disputam, fazem o jogo no Paraguai, o jogo adiado. É o grupo A do Palmeiras, grupo B do Internacional, Olímpia do Paraguai, Deportivo Táchira da Venezuela e Always Ready, aquele time que está sempre pronto, segundo o PVC da Bolívia. No grupo C, que pode ser o grupo do Santos, Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil, The Strongest da Bolívia. E aí, Santos ou São Lourenço. O Santos venceu o primeiro jogo muito bem por 3-1. Grupo D, River Plate, é o grupo do Fluminense. Independente Santa Fé da Colômbia, o Fluminense, Bolívar ou Júnior Barranquilla. O Fluminense pega o River Plate. No grupo E, grupo do São Paulo, Racing, Sporting Cristal do Peru e Rentistas do Uruguai. Então, esse é o grupo do São Paulo. Grupo F é o Nacional de Montevidéu, Universidade Católica, Argentinos Júniors da Argentina e é o grupo do Atlético Nacional da Colômbia ou do Libertad do Paraguai. Grupo do Flamengo, LDU do Equador, Vélez Sarsfield da Argentina e União La Calera do Chile. Tá todo mundo anotando aqui que eu já quero os palpites, hein? O grupo H do Cerro Porteño. Atlético Mineiro, é o grupo do Atlético Mineiro, que tem o Cerro como cabeça de chave, América de Cali, da Colômbia, e Deportivo La Guaira, da Venezuela. Portanto, o grupo do Atlético, esse daí. Cerro Porteño, cabeça de chave. Eu vi que vocês três estavam fazendo as anotações, vocês três, Pedrinho, Mansur e Pedrinho e PVC. Eu vou passar de novo os grupos aqui, mas o que você, Pedrinho, já pode me dizer sobre o que você viu aí de mais complicado? Qual grupo brasileiro tem mais trabalho pela frente? A gente vai passar de novo para quem está em casa aí, memorizando. Alguns, né? O primeiro, o grupo A, o grupo forte. Tem que lembrar aí, que eu não anotei não. Vamos lembrar, a gente vai passar na tela. Ó, o grupo do Palmeiras, Defensa e Justiça. Pega o Defensa e Justiça. Pode vir o Grêmio para esse grupo. Vale. Exatamente. Eu acho que o grupo, né? É muito difícil, Libertadores é muito duro, mas eu acho que o grupo, para os brasileiros, teoricamente, um pouco mais tranquilo, eu acredito que seja o grupo do São Paulo. Eu não me lembro agora o grupo B, o grupo C, mas eu lembro que são jogos duros, as equipes são fortes, são equipes com tradição dentro da Libertadores. São Paulo, Racing. Eu acho que esse aí, teoricamente, é o grupo mais tranquilo pro brasileiro. Que não quer dizer nada do que eu tô falando, tá, Gabi? Sabemos, é no papel. Mas, teoricamente, no papel ali, enfrenta dificuldade com o Racing, né? Mansur. Grupo do Fluminense. O Fluminense pegou um grupo difícil. O grupo do Fluminense pode ser extremamente desconfortável, especialmente com a passagem do Júnior Barranquilla pela fase preliminar. Mas o Bolívar também. Os times bolivianos têm sido, nas últimas edições, incômodos por vezes, mesmo fora da altitude, mas com o River Plate, com o Santa Fé, é um grupo extremamente desconfortável. Você não tem como imaginar um confronto fácil. O grupo do Palmeiras é um grupo difícil, porque o Defensa e Justiça mostrou... O Palmeiras venceu o primeiro jogo fora de casa, mas foi um jogo difícil. Não é fácil enfrentar, com a volta do BKSS, com o trabalho se aprofundando, ganhando um pouco mais de tempo, um time com padrões muito definidos há algum tempo sobre forma de jogar e escolhe os seus treinadores na linha sucessória de acordo com essa questão, como faz também o Del Valle, e o Grêmio, obviamente, seria um rival difícil. Você já teria aí 3 times qualificados, os times peruanos vêm tendo mais dificuldade de competir. Acho o grupo do Internacional, em tese, pelo menos na teoria, um pouco mais acessível. O grupo do São Paulo classificando 2, o jogo com o Racing, obviamente, é um jogo mais difícil. Você tem um jogo em tese, mas classificando 2, você tem um pouco mais acessível a questão da classificação. E acho também, pela capacidade do elenco montado, o grupo do Atlético também é um grupo de bom tamanho. Não dá para reclamar do sorteio também, não. O grupo do Flamengo, PVC? LDU é sempre difícil jogar lá. O Vélez está tentando recuperar de uma... Vélez só passando aí. O Vélez tenta se recuperar numa situação
O Vélez não é o Vélez que foi que foi o Vélez campeão em 94, do Carlos Bianchi, não é mais o Vélez que passou por muita dificuldade financeira, depois fez um grande time de revelações com o Gabriel Renzi, mas eu acho que o Flamengo vai ter mais dificuldade contra a LDU. Eu acho o grupo do Santos muito difícil. Eu concordo com tudo que o Mansur e o Pedrinho falaram. É um grupo chato por causa das viagens, né? O Atlético pode ter problema com o Cerro Porteño, por exemplo, mas assim, é difícil. O América de Cali já não é um time tão forte como foi. Mas eu acho que esse grupo do Santos é um grupo muito chato. Eu estou tentando só fazer um outro recorte, né? Porque a gente falou muito do grupo do River, por exemplo, que você vai fazer provavelmente 2 viagens para Bolívia, para Colômbia. O Bolívar ganhou o primeiro jogo do Júnior Barranquilla, mas ganhou de 2-1. Quer dizer, se o Júnior fizer 1-0, classifica o Júnior. A tendência é essa. De qualquer maneira, são 2 viagens chatas e um jogo duríssimo contra o River. 2, né? Estou falando das viagens. Mas o Santos tem o Barcelona de Guayaquil, que eliminou o Santos em 2017, nas quartas de final. Boca Juniors, historicamente faz jogos complicados contra o Santos. O Santos dessa vez eliminou o Boca. E o Strongest, porque jogar em La Paz é sempre enroscado, o Strongest recentemente, em 2016, ganhou do São Paulo no Pacaembu, ficou mais de 30 anos, quase 40 anos sem vencer fora da Bolívia, mas ganhou do São Paulo no Pacaembu, mas especialmente em La Paz é sempre muito difícil jogar. Esse grupo do Santos é muito difícil, é que o Santos tem tradição, o Santos só 2 vezes na sua história não se classificou pelo menos para as quartas de final, né? Em 84, quando caiu na primeira fase, só classificava o campeão do grupo. E em 2018, que foi aquele ano do caso Carlos Sanches, e ele acabou sendo eliminado pelo Independiente com 2 empates, porque perdeu o jogo em função da justiça, perdeu o jogo no tribunal para o Independiente lá em Avejaneda. Léo, uma dúvida, suas impressões e também uma dúvida. Foi falado algo a respeito dos jogos no Equador? A gente tem Barcelona de Guayaquil, a gente tem também o Independente Del Valle se passar, enfim. O que eles falaram? O que a Conmebol falou a respeito do fechamento do país para jogos, né? Como a gente viu com o caso do Grêmio. A Conmebol ela ainda não bateu o martelo, mas, por exemplo, ela deve seguir o que aconteceu no jogo de hoje contra o Grêmio. Se tiver um caso como teve de um plantel que tem um surto de Covid ou que tenha mais de um caso, ela deve mandar o jogo para fora, como vai acontecer hoje com o Grêmio no Paraguai. Agora, fazendo uma análise, Gabi, sobre esses grupos da Libertadores, talvez o grupo mais equilibrado é justamente um grupo onde não tem time brasileiro, que é o grupo F, que a gente meio que não vai passar batido por ele, mas é um grupo muito equilibrado, que tem o Nacional do Uruguai, a Universidade Católica, o Nacional bicampeão uruguaio, a Universidade Católica tricampeã chilena, o Argentino Júnior, que está com o trabalho do Gabriel Milito, e quem cair entre Libertad e Atlético Nacional, que são 2 pedreiras. Esse, para mim, é o grupo mais equilibrado. Se a gente for passar rapidamente pelos grupos onde estão os times brasileiros, no grupo A do Palmeiras, você tem o Defensa e Justiça do BKSS, que a gente já está falando aqui há tempos, né, que é um bom treinador, e que no Defensa e Justiça ele consegue encaixar o jogo dele, porque é um clube sem expressão e que é um clube que permite o técnico a colocar em prática as ideias ofensivas. Aí você tem o Universitário do Peru, que todos os times peruanos, com exceção do Sporting Cristal, que é o campeão peruano e está no grupo de São Paulo, os clubes peruanos eles estão numa crise danada, tanto o Universitário quanto o Aliança Lima, né, que recentemente deu uma virada de mesa para voltar à elite. O Aliança Lima, claro, não está em nenhuma competição internacional, mas os clubes peruanos estão numa crise. E aí vem Independente Del Valle ou Grêmio. Quem vier torna esse grupo A muito difícil, seja o Independente Del Valle ou o Grêmio, que fazem um confronto numa fase prévia de Libertadores, um confronto que poderia ser muito bem de oitavas de final. Já no grupo B, eu acho esse grupo, eu concordo com o Mansur, o grupo do Internacional é um grupo mais acessível entre os times brasileiros, porque você tem o Olímpia, que conquistou o Campeonato Paraguaio recentemente, mas teve uma troca de treinador, estava o Pipo Gorosito, o técnico argentino, deixou o clube, e quem foi anunciado é o Sérgio Orteman, né, que ele era um jogador uruguaio de longa trajetória no futebol paraguaio. Ele acabou de ser anunciado como técnico... Campeão no Olímpia, perdão. Ele acabou de ser anunciado como técnico efetivo do Olímpia. Aí você tem o Deportivo Táchira, um time da Venezuela que não oferece muito risco, o Always Red, que só tem um problema quando você for jogar aos 4.200 metros da cidade de El Alto, mas que também não deve oferecer nenhum problema. O grupo C do Santos,
O Boca Juniors é um clube que não está passando por um bom momento, mas isso a gente precisa colocar uma entre aspas nisso, porque o Boca ele é muito criticado pela forma de jogo que o Miguel Ángel Russo propõe para esse time. E o Miguel Ángel Russo ele tem a bênção do Juan Riquelme, que é o vice-presidente agora do clube, e ele tem essa benevolência. Então, o Boca, por mais que ele jogue mal, a gente não pode esquecer que o Boca é o atual, ele conquistou os últimos 2 campeonatos argentinos e a imprensa lá sempre diz, mas o Boca está em crise, mas está sempre sendo campeão lá e está sempre chegando às semifinais de Libertadores, então não dá para desconsiderar. Claro que é uma Libertadores diferente, porque você não vai ter a Bomboneira lotada, mas é o Boca Juniors, né? São 6 títulos de Libertadores em busca da 7ª, e tem também o Strongest e o Barcelona de Guayaquil. Então, o Strongest ele não é um clube que vai oferecer muito mais problema do que os 3.600 de altitude de La Paz. E o Barcelona de Guayaquil talvez seja o time mais fraco desse grupo, ou junto com o Strongest, talvez o Strongest seja, mas o Barcelona de Guayaquil treinado pelo Fabián Bustos. O grupo D, que é o grupo do Fluminense, tem o bicho-papão da Libertadores, que é o River Plate, que está num outro trabalho de reconstrução do Marcelo Gallardo, só que agora é um trabalho diferente, porque o River Plate ele não subiu tantos jovens e ele foi no mercado interno lá na Argentina e começou a pegar peças importantes de times menores, como foi no Defensa e Justiça e pegou um bom lateral direito. Então o Gallardo está remontando o time dele já agora com peças do mercado interno e está formando um time muito bom. E aí você tem também o Independente Santa Fé, que talvez se equipare em forças com o Fluminense ainda um pouco melhor, e quem vier de Bolívar e Júnior. O grupo E, que é o grupo do São Paulo, eu considero um grupo um pouco perigoso, sim, para o São Paulo, porque tudo bem, a gente tem o Rentistas, que é um clube que está na primeira participação dele, venceu o Campeonato Clausura, um time que é uma sociedade anônima esportiva. Tinha o Alejandro Capuccio como treinador, ele acabou deixando o Rentistas e acertou com o Nacional de Montevidéu, mas não é um clube que vai oferecer perigo. Mas o Sporting Cristal, que é treinado pelo Mosquera, que é um histórico do futebol peruano, é o melhor time peruano, sem sombra de dúvidas, pode oferecer algum perigo para o São Paulo. E o Racing, que é treinado pelo Pizzi, que foi campeão da Copa América com o Chile, o Racing está num processo ele está se reinventando. Ele fez uma final da Supercopa Argentina com o River e tomou de 5-0. O Pizzi foi muito criticado por isso, e aí, menos de 3 semanas depois, ele reencontrou o River Plate no Monumental de Nunes e ele propôs um jogo totalmente diferente. Ele colocou como se fossem 2 ônibus estacionados na frente do gol ali para se defender dos ataques do River e conseguiu sair do Monumental com um 0-0 que a imprensa às vezes criticava porque dizia que ele abdicou do jogo, mas ele conseguiu o que ele foi buscar, que foi um empate sem gols, levar um pontinho, e isso serviu para o Racing na sequência do Campeonato Argentino. Então, eu considero esse Racing, ele não é assim tão fácil, não. Ele é um time perigoso, porque se ele se propor a jogar e se ele for obediente ao que o Pizzi prega, né, falando, hoje a gente vai vir aqui para se defender, hoje a gente vai vir aqui para atacar, é um time que pode complicar a vida do São Paulo. É claro que é um grupo acessível para o São Paulo, mas não é dos mais fáceis. O grupo F é o grupo que não tem brasileiros, mas eu considero talvez o grupo mais equilibrado. E aí a gente chega no grupo G, que é o grupo do Flamengo, que tem a LDU do Pablo Repetto, que já tem um longo trabalho no futebol equatoriano, e também o Independiente Del Valle, que bateu vice-campeão da Libertadores em 2016, ele foi armado pelo Pablo Repetto anos antes e depois ele continuou esse processo. O Pablo Repetto ele era pretendido por vários clubes grandes do Equador, ele acabou acertando com a LDU, então é um clube muito perigoso. E tem também o Vélez Sarsfield, que está num trabalho também de reconstrução depois da saída do Gabriel Renzi, que está se encontrando com o Pellegrino, acabou de ser eliminado na Copa Argentina nos pênaltis, mas é um time muito bom, tem o Rique Álvares também, que é um bom jogador, e o União La Calera, que disputou o campeonato chileno palmo a palmo com a Universidade Católica, perdeu na penúltima rodada, no empate sem gols com a Universidade Católica, então treinada pelo Roland, mas é um time que eu acho que é o mais acessível do grupo, mas o Flamengo, é claro, é o favorito, mas vale a pena ficar de olho aberto nesse grupo. E o grupo H, que é o grupo do Galo, tem o Cerro Porteño, que tem um trauma histórico de Libertadores, né? O Cerro Porteño jamais chegou a uma final de Libertadores, treinado pelo Tique Arce, lateral que passou por aqui, Palmeiras e Grêmio, enfileirou vários campeonatos paraguaios, perdeu o último justamente para o Olímpia, mas é um time que desse grupo, junto com o América de Cali, os dois que podem oferecer algum risco ao Atlético Mineiro, que é o favorito. Com certeza é o favorito para o grupo H.
o América de Cali, bicampeão colombiano, está praticamente fora da disputa desse último campeonato colombiano. O campeonato colombiano está sendo disputado agora, mas é um time muito bem treinado pelo Juan Cruz Real, um técnico argentino jovem, dessa nova camada de treinadores argentinos. E o Juan Cruz Real, a gente ficou muito admirado na volta da Libertadores na pandemia da temporada passada, porque os times colombianos eram os que menos tinham tempo de treinamento. E ele foi jogar justamente com o Internacional no Beira-Rio, acabou perdendo, mas ofereceu um jogo muito complicado. Então, eu acho que a América de Cali e Cerro Porteño podem oferecer algum risco, mas o Atlético Mineiro é o favorito. E depois tem o Deportivo Laguaira, que é só figurante nesse grupo, né? Ô, Léo, só a lembrança que você citou o Mosquera, hoje técnico do Cristal. Vale lembrar, o Mosquera era técnico histórico no Peru, técnico do Jorge Wilstermann em 2017, aquele time que provocou a demissão do Eduardo Batista do Palmeiras, né? Quando o Wilstermann ganhou do Palmeiras na Bolívia, em Cochabamba. Depois eliminou o Atlético nas oitavas de final e acabou caindo contra o River. Depois de meter 3-0 no River na Bolívia, foi tomar 8-0 do River lá em Buenos Aires. E era o Mosquera, o técnico daquela equipe do Wilstermann, que agora dirige o Cristal, a eventual ameaça ao São Paulo. O Cristal, eu acho que dos times peruanos é o que está fora da curva, assim, porque o futebol peruano vive uma crise tremenda, vários escândalos de corrupção, inclusive na própria Federação Peruana, mas o Sporting Cristal, o atual campeão, ele é o ponto fora da curva, ele tem uma administração um pouco diferente, tanto do Universitário quanto do Aliança Lima, e ele faz por merecer, sim, a gente dá um pouco mais de crédito a ele do que ao próprio Universitário ou os clubes peruanos que estão disputando a Copa Sul-Americana. Por isso que eu acho que o grupo do São Paulo, junto com o Racing, Sporting Cristal, esses três são os clubes mais difíceis, né? São os times favoritos. O Rentistas não, o Rentistas está na primeira participação dele, ele acabou se encontrando com o torneio Clausura, ele foi campeão do torneio Apertura, perdão, ele foi o último colocado no torneio Clausura, acabou perdendo a final do Uruguaio para o Nacional. O Nacional que foi campeão uruguaio sem vencer nem Apertura nem Clausura, ele venceu só a final justamente contra o Rentistas. Então, o grupo do São Paulo é um grupo, sim, para a gente ficar de olho, porque desses três aí, entre São Paulo, Racing e Sport Cristal, só 2 vão sobreviver para as oitavas, né? Um deles vai cair fora antes. Deixa eu fazer uma rápida rodada aqui. Pedrinho, da lista de quem se deu melhor e quem se deu pior, no papel. Se deram bem Inter e São Paulo no papel? E quem se deu mal no papel? Fluminense e Santos? No papel, sim. No papel, eu acho que é isso. Acho que Inter e São Paulo tem um grupo mais frágil, teoricamente. Santos pega um grupo duríssimo, né? Santos é muito duro, a gente está vendo aí no telão o grupo do Santos. Eu tenho algumas dúvidas com relação ao grupo do Atlético, mas acho o grupo também muito duro. E o grupo A. Eu acho que o grupo do Palmeiras é um grupo complicado, com a possibilidade do Grêmio, Defensa e Justiça. Então, E Libertadores, assim, se a gente for olhar friamente, um exemplo do Boca. O Boca, tecnicamente, com todo respeito ao Boca, era um time muito fraco. E o Santos atropelou o Boca. Mas era um time muito fraco. E aí você me explica como é que o Boca consegue chegar numa fase tão avançada da Libertadores. Porque ele é um jogo mastigado, ele irrita o adversário, ele catimba, ele tromba, ele vai limitando o adversário a impor seu ritmo. Por isso que eu acho que a Libertadores é um torneio diferente. E a gente poderia mudar um pouquinho isso, né? Eu acho que a venda da Libertadores, ela é uma venda ruim no próprio cenário nacional aqui. A gente vende uma Libertadores, Libertadores, o pau canta, né? É muita pancadaria, o árbitro deixa o jogo correr, e a gente deveria começar a estimular que fosse de uma forma diferente, já que estão os melhores times da América do Sul. Então, é como se fosse a Champions League. Então, a gente tinha que começar a querer um jogo mais bonito. Bonito no bom sentido, de boas ideias, de menos contato físico, de uma arbitragem mais rígida. Esse era o intuito, esse deve ser o intuito, na minha concepção, de se vender uma Libertadores. E a gente carrega isso para o nosso dia a dia, né? Nos próprios treinamentos, a gente brincava, hoje é Libertadores, quando o treino era mais duro, era mais chegado, passe mais firme. Então, acho que a gente precisa mudar um pouquinho. Por isso que, às vezes, o clube, pela tradição, pela história, como o Boca,
E com pouco futebol que o Boca apresentou na temporada passada, eles conseguem ir tão longe numa fase de grupos da Libertadores, ou de fase já de mata-mata. Mansur? Mas tem uma outra questão, eu acho. A gente precisa... A Libertadores, para mim, ela não é mais o que era antes, em determinado aspecto. A gente sempre olhou a Libertadores como aquele torneio das imprevisibilidades, o torneio em que tudo poderia acontecer, da dificuldade de você ter controle sobre as circunstâncias dos jogos, um pouco por deficiências nossas de educação, culturais, enfim, uma série de questões. O fato é que eu acho que em 2017 existe uma mudança crucial da Libertadores, que é a mudança do calendário. Quando ela começa a ser torneio de ano inteiro, e não aquele torneio que quando você estava na virada de abril para maio, você já estava jogando mata-mata, você permitiu que a crescente imposição do poder econômico e das diferenças financeiras, que também há no continente, há no mundo inteiro como fenômeno próprio da globalização, elas começassem a agir também sobre a Libertadores. Por uma série de fatores. Nós somos um continente exportador. Naturalmente, as equipes aqui sofrem mudanças de uma temporada a outra em seus elencos. Quando você tinha uma competição que em abril para maio você já estava no mata-mata, os times mal tinham se formado, já estavam jogando partidas decisivas. Você aumentava demais essa imprevisibilidade. Agora o terreno ele é muito mais controlado, inclusive para quem tem mais poder econômico, compensar no meio do ano, na janela europeia de transferências, eventuais perdas, trazendo jogadores, inclusive, de países vizinhos. E isso cria um fenômeno para Brasil e Argentina, que podem ter, inclusive, no número excessivo de vagas que eles têm, 14 dos 32 times na fase de grupos. É um percentual muito alto. Se você olha, a gente tem 4 temporadas já nesse modelo de ano inteiro da Libertadores. Nos 4 anos anteriores à implantação desse modelo, você teve apenas 7 das 16 vagas em semifinal preenchidas por Brasil e Argentina. Nos 4 anos posteriores, os últimos 4, entre 2017 e 2020, 15 das 16 vagas ficaram com Brasil e Argentina nas semifinais. É um domínio absoluto. Se você pegar também os 4 anos anteriores à mudança, você teve 16 times diferentes nas semifinais, sem repetições. Ninguém fez 2 semifinais seguidas naquele período. Nos 4 anos seguintes, você só tem 8 times diferentes. Caiu pela metade. Ou seja, a previsibilidade também chegou, de certa forma, à Libertadores. Por quê? Porque você tem um terreno hoje mais propício à imposição do maior poder econômico de brasileiros e argentinos. Com o maior poder econômico ainda dos brasileiros, fazendo, de repente, essa balança pender para o lado do Brasil nos 2 últimos anos. O Brasil é o país a ser batido? É com essa cabeça que os argentinos entram, PVC? Um pouco a gente morre de medo dos argentinos, mas nessa década aí, desde 92, o Brasil tem vencido mais. Agora, isso que o Mansur falou é muito, muito bom. Agora, tem um detalhe, quer dizer, apesar disso, a Libertadores ainda é o torneio de 4 campeões diferentes nos 4 últimos anos. De 9 campeões nas últimas 10 edições. A Champions League teve 6 campeões. Olha que a Champions teve muito campeão nesses últimos 10 anos. Teve 6 campeões nas últimas 10 edições, mas são 9 campeões diferentes na Libertadores. Agora, de fato, o poder econômico tem prevalecido. Ainda assim, você tem Grêmio, River, Flamengo e Palmeiras, 4 campeões diferentes. Acho que o campeão sai, eu tenho bola na Champions, desde 2011, você sabe quase sempre quem vai ganhar. Vai ganhar o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern ou um inglês. Na América do Sul, tem sido assim nesse recorte que o Mansur disse, né? Ou ganha um brasileiro, ou ganha o Boca ou o River. Mas esse recorte é mais recente, porque em 2016 ganhou o Atlético Nacional, né? Ganhou o Atlético Nacional em 2016 com a campanha estupenda do início até o fim. É que a transformação tão radical da estrutura do torneio, do calendário, ela obriga a gente a olhar para esse recorte com cuidado e observar que existe uma tendência. Esse ano, por exemplo, com o calendário mais espremido, o ano tendo começado agora, a fase de grupos da Libertadores começando na segunda metade de abril, você tem um calendário ainda mais espremido e aí você vai ter, naturalmente, também um terreno menos controlado nesse aspecto. Você pode romper essa tendência recente. Mas eu sou muito convencido de que a mudança de calendário estabeleceu um novo momento na disputa do torneio. A gente já vai para os sorteios também da Sul-Americana, mas, Léo, queria te perguntar para escolher, pedir para